Fala rapaziada, estamos aqui em mais um podcast no JCast com um convidado muito especial, né? Nosso irmão Kaique de Souza de Jesus. Tem gente que pede pelo peso da glória, tem gente que pede pra ter mais unção, mas ela não para de falar mal das pessoas. Seja bem-vindo, irmão. Muito obrigado pelo convite. Tamo junto, mano. Obrigado aí pelo convite. Bom, o tema que eu quero usar hoje, como eu já falei com você, é sobre posicionamento, né? Mas conta um pouquinho pra gente quem é Kaique de Jesus, né? Contar um pouco da sua história na fé e no ministério. Amém. Bom, quero agradecer, Júnior, pelo convite. Me sinto honrado de poder estar aqui, de poder ser amigo dos amigos de Jesus. Amém. E um pouco da minha história é... Sou Kaique Souza de Jesus. Bom, eu sou Kaique Souza de Jesus, tenho 22 anos, tô estudando educação física, sou filho de uma mãe solteira e tenho 3 irmãos. Tenho um por parte de mãe e os outros 2 por parte de pai, que é o Caio, que é o que mora comigo. Fui criado com uma mãe e com uma avó que são mulheres de Deus, que não negociam princípios, não negociam a palavra de Deus, e foi esse caminho que a minha mãe me ensinou. E tudo começa, cara, onde eu moro, em Boa Vista 2, né? E as pessoas já me conheciam lá e falavam: olha o pastorzinho, olha o profeta, porque eu gostava de andar muito de terno. É mesmo? Aham. E... Andava na beca já, da glória. E aí, cara... E a minha avó criou a gente nesse caminho, né, cara? Com muita luta, com muito esforço. E... E eu lembro como se fosse hoje. Cara, a... quantas vezes a gente passou necessidade, mas a minha avó falava muito com a gente: se você tem uma palavra, você tem tudo. E a gente vai andar por cima dessa palavra. O Senhor é o nosso pastor e de nada nós temos falta. A minha mãe, quantas vezes vi minha mãe chorar, sabe? Por momentos de dificuldade, sabe? Mas eu nunca abandonei essa fé, eu nunca abandonei, sabe, meu Jesus, sabe? Porque eu sabia que Ele estava comigo e o meu amanhã, Ele ia estar lá. Eu acho que essa é a maior dificuldade dessa geração. É a gente se ver da maneira correta, sabe? De a gente ver, sabe, Jesus no nosso futuro, sabe? A Bíblia vai dizer que eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, sabe? Pra te dar um futuro melhor, sabe? Então, a minha versão vai dizer nessa tradução, né? Então, o que eu aprendi nesse caminho, que o Senhor tava transformando o Kaique aqui dentro. Porque eu não tive pai. Então eu não tive paternidade. E eu aprendi isso com o Luizão, cara. Que um filho que não tem pai, um filho que é órfão, ele não tem proteção, ele não tem direção e ele não tem limites. Então o Kaique de Jesus, ele precisava de ter direção, de ter proteção e de ter limites. E quando eu não consegui ter essa convicção, quando eu não consegui me ver dessa maneira, sabe? Que Jesus, ele ia me dar esse benefício, que ele podia ser esse benefício. Então eu criei meus limites, minha proteção e as minhas direções. E as minhas direções eram sempre ruins, as minhas proteções, que eram amizades, também muito ruins. E os meus limites eram algo que deixava a minha família extremamente desapontada. Então, o meu ministério, como o Senhor me lapidou dessa maneira, nesse ministério. Kaique, como que você pode resumir seu ministério? Jesus, ele me trouxe limite, proteção e direção. Para que quando ele me entregasse coisas, eu não saísse da direção, da proteção e dos limites. Então eu acho que esse é o problema.
é quando Deus ele nos dá a bênção, é quando Deus ele nos torna aquilo que tantos anos a gente ora e a gente acaba se perdendo a direção, o limite, o propósito, a direção, o alvo. E o que é pecado? Pecado é errar o alvo. Cadê o alvo? Pecado é errar o alvo. E então as pessoas perguntam: Kaique, é pecado ter uma tatuagem? Kaique, é pecado ter um brinco? Kaique, é pecado... Cara, isso vai tirar seu alvo? Se isso vai te tirar do alvo, então... É pecado. É pecado. É forte. Então, eu acho que tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje sobre posicionamento. Eu não tô aqui pra te dizer o que é pecado, o que é certo, o que é errado, ou o que é pecado. Eu acho que a gente precisa olhar pras escrituras e nos achar nela, sabe? Cara, isso é parecido com Jesus. Se é parecido com Jesus, se é parecido com o meu Jesus, cara, isso cabe comigo. Sabe? Será que essas amizades cabem comigo, sabe? Será que esses objetos, essas culturas, essas rodas, essas pessoas, esses lugares, é parecido com o meu Jesus, sabe? Porque a gente tem a mente de Cristo, sabe? A gente tem o DNA do nosso Pai. Em Gênesis vai dizer, quando Deus vai criar o homem, ele vai falar assim: cara, eu vou fazer o homem conforme a minha imagem, conforme a minha semelhança, sabe? Então Adão não era um ser humano. Adão, ele era o próprio Jesus no paraíso, no jardim. Sabe? Então quando Jesus cria o homem, ele sopra dentro do homem o DNA. E porque muitas das vezes a gente não se posiciona da maneira correta, a gente não se vê da maneira correta. E posicionamento, Júnior, tem tudo a ver com identidade. Porque se você não tiver uma identidade em Cristo, cara, se você não souber quem você é em Deus, cara. Mas a gente cria essa identidade, é igual você veio de berço. Você veio de berço com a sua mãe na igreja, a sua avó, todo mundo já era... É igual você falou, nenhuma delas negociava princípios. Então ela queria passar esses princípios pra você. Então você já veio de berço com esse conhecimento. Com esse né? DNA, Com né, esse cara? DNA, na verdade. Né? Então você veio criando uma identidade, você veio tendo conhecimento do que você era em Jesus. Hoje muitos jovens não querem mudar a identidade pelo fato de não ter que largar as coisas que fazem no mundo, coisas que realmente afastam de Deus. E como você vê isso, essa mudança de identidade, cara? Tem pessoas que vê como um lado ruim se eu for seguir a Deus, se eu for me firmar, eu vou ter que deixar isso, eu vou perder isso, vou perder aquilo. Mas igual você falou, você precisa ter o foco, você precisa ter disciplina, você precisa ter posicionamento, você precisa querer, né? E você precisa ter um caminhamento. Você teve o caminhamento da sua mãe, da sua avó, né? Que trouxe isso pra você e que te torna o que você é hoje, né? Então, o que você vê hoje nos jovens que realmente falta aquele... Tem jovens que estão na igreja, que vai na igreja domingo, né? Pô, aí chega segunda-feira, o restante da semana acaba, tipo... não fazendo o que eles ouvem, ou até vezes pregam, negociando aquelas palavras. Então, como é que você vê isso? Então, Júnior, voltando à minha história, então, o que acontece? Como eu fui criado em um lugar que as pessoas já não têm um olhar muito agradável, então eu fui criado dentro de uma comunidade, então a gente tinha muitos amigos, a gente tinha... o lugar influencia. Algumas pessoas dizem que o ambiente não influencia. Mas isso é a maior mentira que o diabo já tem contado esses últimos dias, é que os ambientes não influenciam. Fica uma semana, cara, indo só no bar e você vai ver depois quem você vai se tornar. Porque Paulo fala, cara, não deixe de congregar. Porque existe uma unção naquela atmosfera. Cara, existe uma unção naquele ambiente. Eu não tenho que ir para a igreja para ter Jesus, porque Jesus eu tenho. Eu não tenho que ir para a igreja para ter Jesus, porque Jesus eu tenho. Mas eu vou para a igreja, cara,
para representar quem realmente de fato eu sou. Porque de Gênesis a Apocalipse, Deus vem falando, adorai ao Senhor, adorai ao Senhor, adorai. Porque tudo que a gente adora, a gente se parece. Se você adora dinheiro, você vira avarento. Agora, se você adora a Deus, cara, você se torna parecido com Deus. Kaique, como assim? Eu me trago uma passagem da Bíblia de Pedro. E Jesus pergunta para os discípulos, Júnior, bem assim: quem vocês... Alguns me dizem que eu sou filho de Abraão, outros dizem que eu sou filho de Jacó, outros dizem que eu sou filho de Davi. A minha pergunta para vocês, meus filhos, agora a pergunta já não era mais para os crentes. Agora a pergunta já não era mais para os frequentadores de igreja, Júnior. Jesus estava perguntando para os amigos dele, para os discípulos, pessoas que viviam dia após dia com Jesus. E ele pergunta para os discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Quem eu sou para vocês? E aí Pedro, ele fala: cara, você? Quem você é? Você é o Cristo. Você é o Filho do Deus vivo. Ou seja, toda revelação vai te dar a identidade de quem Cristo é. E toda vez que você tem uma revelação de quem Cristo é, Cristo te revela quem você é. Então, ou seja, Jesus pergunta para Pedro, Jesus pergunta para os discípulos: quem você? Então quem eu sou? E aí Pedro fala: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala para ele: e tu és Pedro, e sobre essa revelação eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Então você percebe que, ou seja, é uma escada: primeiro revelação, depois identidade e depois autoridade. Então, cara, se você não tem revelação de quem Deus é, você não vai ter identidade. Se você não tem identidade, cara, você não vai ter autoridade. E se você não tem autoridade, você não pode se posicionar em certos lugares e certos ambientes. Então, Kaique, posicionamento tem a ver com o quê? Tem a ver com revelação. E revelação não é sobre você revelar CPF. Não é sobre você revelar a qual casa a pessoa vai nascer com um pix embaixo. Revelação é de quem Cristo é. Porque todas as vezes que eu tenho revelação de quem Cristo é, eu me pareço mais com Ele. Todas as vezes que essa geração se posiciona no lugar que precisa ser posicionado, ela tem uma revelação de quem Deus é, de quem Cristo de fato é, ela revela quem ela é. Então Pedro revelou o coração dele. E isso é de fato se posicionar. Então eu digo isso, Júnior: qualquer um pode ir para a igreja. Qualquer um. Qualquer um pode ir para a igreja. Mas agora eu quero ver, de fato, essa igreja estar em você. Eu quero ver você entrar em ambientes e se posicionar da maneira correta. Porque hoje a gente vive... porque hoje a gente vive esse problema na política, cara. Porque tantos problemas surgiram na política. Ah, não, surgiram problemas na política por causa dessa geração. Não, porque em algum momento a igreja se perdeu lá atrás. Porque aonde a igreja precisava se posicionar, a igreja não se posicionou, Satanás se posicionou. Então todos os lugares, todos os ambientes e lugares que a igreja, que nós crentes não se posicionamos, a gente está sujeito a um fracasso de Satanás vir e se posicionar. É forte. Então, ou seja, se eu, filho de Deus, não me posiciono, então os filhos das trevas vêm e vão se posicionar. Mas qual é a maneira correta para se posicionar? Porque tem pessoas que acham que o posicionamento é só estar na igreja. Tem gente que acha que é só estar na igreja que está posicionado. Mas tem muitas coisas por trás do posicionamento. O posicionamento, ele significa muitas coisas, né? E o que você pode dizer sobre essas pessoas que acham que o posicionamento é só você tá ali na igreja? Você se posiciona na igreja, mas fora dela você não se posiciona. Eu creio que o posicionamento, ele começa dentro de casa. O nosso posicionamento começa dentro de casa. Pra gente ser o que a gente busca em Deus, a gente precisa ser dentro de casa pra gente ser lá fora. Nós somos árvores. A gente tem que dar fruto
dentro do nosso lar pra gente dar fruto lá fora. Entendeu? Então, eu busco me posicionar. Eu aprendi essa semana, até com a minha esposa, hoje foi revelado na reunião que eu tive com os homens, sobre posicionamento, sobre o que a gente irá falar aqui. Então, eu aprendi que eu não preciso me posicionar, eu não quero, tipo assim, que as pessoas olhem pra mim e acham que aqui fora eu tô me posicionando, mas dentro de casa a minha esposa olha pra mim e fala, cara, você não tá sendo o que você é lá fora, aqui dentro. O posicionamento começa dentro de casa. Não é só você achar que tá na igreja que você tá posicionado em Deus, né? Ser da igreja não significa que somos de Deus, né? A gente precisa ser de Deus para estar na igreja, adorando, congregando junto com nossos irmãos. Esse pra mim é o maior posicionamento que a gente tem que ter. O que você diz sobre, cara, esse posicionamento errado que as pessoas têm, que pra elas acham que é o certo, que muitas coisas não dão certo na vida dela, tanto de vida financeira, vida espiritual, por falta de posicionamento correto. Então, Júnior, cara, essa questão de posicionar dentro de casa, ok. Todos nós, você tem uma parte dentro de você, cara, que precisa ser resolvida. E se você não se posiciona dentro de você como você se vê, você não vai se posicionar na sua casa, você não vai se posicionar na faculdade, na escola, na igreja, em lugar nenhum. Você não vai. Cara, se você não resolver aqui dentro. Kaique, como assim? O posicionamento começa pela renúncia. Exatamente, pela cara, renúncia. por dentro. Porque Pedro, ele fala bem assim, e tu és Cristo. Porque dentro dele tinha algo, cara. Sabe, ele construiu algo dentro dele. Você consegue entender? Qual é o problema? Eu não quero vir aqui, cara, pra denunciar ou pra apontar a minha geração. Mas a gente é a geração tanto do toque, tanto do telefone, cara. E eu não tô dizendo que isso é errado, essas coisas todas são maravilhosas. Eu creio que foram ferramentas que Deus entregou pra essa geração para elas serem bem utilizadas, sabe? Mas qual tem sido o problema? Que são manás que Deus entrega, ou seja, eu não quero que você coma esse maná amanhã, eu quero que você prove dele hoje. Qual é o problema? É usar a ferramenta no momento errado, na hora errada, no dia errado. E guardar coisas que Deus não pediu pra gente guardar. Então, são posicionamentos aqui dentro. Quantas pessoas você vê, a gente acha que o Instagram que nos aprova, sabe? Que as curtidas que nos aprova, que os comentários que nos aprova, quem me segue que me aprova. E nunca foi sobre isso. O que Deus estava querendo dizer para Pedro, que Jesus, perdão, estava querendo dizer para Pedro era, cara, deixa eu dizer algo, eu vou te entregar algo, vou te entregar uma chave, eu vou te entregar uma identidade. E que todas as vezes que você se vê da maneira errada, você vai olhar para mim primeiro. E aí você vai corrigir a sua maneira de você se olhar. A maneira de você se ver. Porque Deus não pergunta para Pedro, quem você é, Pedro? Porque só tem uma maneira de eu me ver da maneira correta. É quando eu olho para Cristo, é quando eu olho pro meu lugar de origem. É quando eu volto no jardim e eu falo, cara, eu de fato sou imagem e semelhança. Então, Kaique, como que eu me vejo dessa maneira correta? Cara, você precisa estar no lugar de oração, cara. Você precisa ter um coração de devoção, sabe? Sabe, nem todo dia eu tô queimando, Júnior. Nem todo dia eu quero ler a Bíblia, nem todo dia eu quero orar. Nem todo dia eu quero falar em línguas, nem todo dia eu quero falar com Deus. Nem todo dia eu tô sentindo Deus, nem todo dia eu vejo Deus. Mas não é sobre eu sentir ou ver, sabe? É sobre eu ter a convicção de que Ele me prometeu que Ele estaria comigo até o final dos tempos. Então, cara, a gente precisa de uma identidade que eu sinta, que eu toque, que eu veja. E Deus não chamou a gente pra sentir, pra tocar, Exatamente. pra ver. O que é fé? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, das coisas que não se esperam. E sem fé é impossível agradar a Deus.
Eu creio, Júnior, que uma das coisas que mais desagrada a Deus é fé, é da maneira como você se vê e uma pessoa que não tem identidade própria. Você acha que as pessoas hoje elas têm vergonha de expor a fé delas? Eu vou falar pra você, eu já tive vergonha. Eu já tive vergonha. Por fato de aceitação. De não ser aceito naquele ambiente por eu ser um cara que deposita a minha fé naquilo que eu não vejo, né? Mas Deus está em todos os lugares. A gente vê Deus. Deus está em todos os lugares. Mas eu tinha vergonha de expor a minha fé pelo fato de eu não ser aceito em alguns ambientes, de não ser aceito em rodas de amigo, né? Então, a renúncia pra mim era muito difícil. Era muito difícil renunciar à amizade, renunciar os desejos da carne, que é difícil. É difícil, mas quando você quer, quando você realmente começa a ter um entendimento do propósito que você carrega dentro de você, cara, tudo se torna mais fácil, se torna mais agradável de você submeter aos desejos da carne, de você controlar a sua fala, a sua raiva, o seu domínio próprio, né? Você começa a ter domínio próprio, você começa a entender que aqueles ambientes ali já não são mais para você, né? Hoje eu vejo que tem muitos jovens na presença, né? E também vejo muitos jovens que eles têm vergonha de expor a fé por questão disso, de não ser aceito, por questão de não ser aprovado no mundo atual. Então, Júnior, cara, eu tenho uma passagem que eu tava pesquisando e muitas pessoas falam sobre Daniel. Mas você consegue... Kaique, o que mais me constrange em Daniel é que Daniel estava em um ambiente inapropriável. Estava, né, com pessoas à volta dele extremamente incrédulas, extremamente idólatras. Mas era um homem que era posicionado. Era um jovem posicionado. E como que Daniel, Júnior, ele é promovido? Eu falei isso muito com os meninos, eu falei, cara, a igreja tá tacando pedra na Babilônia, mas esquece que tem os Daniéis lá. A igreja tem tacado pedra no Egito e esquece que tem José lá. A igreja tem tacado pedra no mundo e esquece que Cristo tá lá. Eu creio, Júnior, que nada é de Satanás. Nada é dele. Deus não criou nada pra ele. Todas as vezes, e eu tenho aprendido isso, todas as vezes que a gente vê muito mais Satanás nas coisas do que Deus nas coisas, a gente acaba devolvendo aquilo que Deus um dia tirou dele. O que aconteceu no jardim? O homem entregou pra Satanás. Então, Deus mandou o cordeiro no jardim. Logo depois, a gente vai ver que Deus enviou o filho dele. Então Deus veio para buscar. Então, Júnior, o que eu caí, que eu percebo muito? Que o posicionamento de algumas coisas, a gente passa muito tempo entregando muito mais coisas para Satanás do que nos vemos da maneira correta, sabe? E eu creio que voltando isso, né, que eu tava em outra coisa, mas eu precisava fechar isso. Mas voltando ao que você estava falando sobre a fé, que muitas pessoas, sim, eu tive durante anos problema com isso. Quantas vezes tive problema de expor a minha fé? Tipo, de ter vergonha de expor. Quantas vezes eu ia entrar em lugar e falei, cara, essas pessoas não vão concordar comigo. Não, elas não vão concordar com o que eu penso. Sabe, é aquele cristão político em cima do muro. É aquele Pedro, sabe? Quando ele vê Paulo, ele senta na mesa dos judeus. Quando Paulo se levanta, ele senta na mesa dos gentios. E aí Paulo fala, Pedro, que você tá fazendo uma bagunça, cara. Ou você é, ou você não é, sabe? Não tem como a gente ser quente ou frio. Não adianta você ser constante ou inconstante. Não tem como você ter duas identidades. Sabe? É impossível você agradar dois deuses, cara.
Ou você vai agradar um, ou você vai agradar outro. As pessoas me perguntam, Kaique, como que eu resolvo inconstância? É simples, cara. Pergunte pro Deus que você acredita. Que Deus você está servindo. Ah, não, porque eu sou inconstante, porque eu não tô sentindo. Tudo bem. Tá, mas é sobre sentir. Sabe, Júnior, quantas vezes eu passei dificuldade na minha casa? Júnior, meu primeiro trabalho foi trabalhar na feira, cara. Pegar um carrinho de mão e carregar fruta pra casa. Chegava em casa, eu via minha mãe cortar aquilo, fazendo vitamina. E foram dias maravilhosos, porque minha mãe não fazia só pra mim, minha mãe saía pra todo mundo no prédio. Kaique, como que você descobriu o seu chamado? É quando a sua casa ela começa a ser fonte pra vizinhos. Quantas vezes eu vim pra feira? Eu ia pra feira pegar fruta, pegar as coisas, trabalhar de meio-dia até 10 da noite. Chegava em casa, ainda minha mãe falava, agora eu vou tirar o que é nosso e o que é de Deus. E aí mãe, a gente não tem que fazer ritual, não. É pras pessoas. Você quer ver Deus? Olhe pras pessoas, cara. O que Paulo vai dizer em Colossenses 3,16? Cristo em nós. Cristo em nós. É a esperança da glória. Cara, você quer se ver da maneira correta, você quer ver uma eternidade. As pessoas passam horas e horas falando, eu quero ver Deus, eu quero o peso da opinião, eu quero o peso da glória, eu quero o peso da opinião de Deus. Então, olhe para as pessoas de fato, sabe? Exatamente. Exatamente. Então são pessoas sem limites, e eu volto a dizer, um menino sem limites, sem proteção e sem direção, ele vai fazer do mundo uma desgraça, cara. Me desculpa a palavra. E eu não quero trazer peso pra ninguém aqui. Mas eu aprendi isso com o Luiz Hermínio. Cara, um jovem sem limites, sem proteção, sem direção. Ele faz do governo uma desgraça. Ele faz da faculdade uma desgraça. Porque não tem limites, não tem proteção, não tem direção. Porque se você não tem limites, cair qual é o limite? É aquilo que Paulo fala. Tudo posso, sabe? Mas será que tudo me convém, sabe? Eu posso, porque livre sou, mas não me convém, porque eu tenho limites, e todo cristão tem um limite, sabe? Porque se a gente não tem limite, a gente entrega o paraíso como Adão e Eva fez. Se eu não tenho limites, eu faço como Moisés fez, que passou 40 anos batendo na rocha, e chegou um tempo que Deus falou pra ele, cara, se coloque limites. Como assim, Kaique? Moisés orava para que Deus aparecesse na fenda da rocha. Mas quando Deus falou para ele, não bata na rocha, ele ia lá e pegava, bater na rocha. Quantos crentes a gente vê levantando as mãos, pedindo para ver a face de Deus? Ele falou, cara, você não tá pronto para me ver. Você não tá preparado. Porque se vir, você morre se você ver. Porque o que não é que Deus mata ninguém, mas o que acaba trazendo esse desconforto sobre a gente ver Deus, cara, é a nossa desobediência, a nossa infidelidade, cara. Nossa infidelidade. Porque a gente precisa da aprovação das pessoas, porque a gente precisa dos likes das pessoas, a gente precisa do comentário das pessoas, a gente precisa que elas repostem pra ver que elas estão me agradando. Então a minha identidade já não tá mais em Deus, tá nas pessoas. Tá nas pessoas. E quando que Moisés começa a se perder nessa curva, é quando ele começa a bater na rocha pra agradar a multidão e não fala com ela, porque se ele falasse com ela, aí o povo fala, Moisés, você é doido, você é maluco. Então a gente sempre precisa de um ritual pra querer a aprovação das pessoas. Então eu tenho que consagrar essa água, jogar na cabeça da pessoa pra ela se sentir satisfatória que ela tem mais unção. Então se eu jogo na cabeça dela, não jogo na cabeça da outra, eu tenho mais unção do que você. Então já é um limite de aprovação. Se eu tenho contato com alguns pastores, você não tem, então... Você tá fora, tá e descartado. aí a pessoa já não consegue mais se posicionar, peraí. Você pode sentar em algumas mesas, não! Não é dessa maneira. Antes de a gente sentar em qualquer outra mesa, minha mãe fala isso sempre comigo, antes de você sentar em qualquer outra mesa, antes de Deus te colocar em qualquer outro ambiente, você precisa estar resolvido aqui dentro. Porque, Júnior, eu vou dizer pra você, e eu quero dizer pra você, cara, se você não sair de casa todo dia entendendo quem você é em Deus, lá fora você vai se perder facilmente. Se você não se firmar na rocha, você cara, se perde. Você não se vê, se você não pegar as escrituras, e eu aprendi outra coisa com o Luiz, cara, eu amo o Luizão. O Luizão Eu quero conhecer fala o algo Luiz. muito poderoso, ele fala bem assim, eu nunca fui na Bíblia pra tirar algo da Bíblia pra me pregar.
Eu vou na Bíblia, pra a Bíblia tirar algo de mim. E o que a Bíblia nos quer? A Bíblia nos quer posicionado nela. E por que tantas pessoas têm dificuldade de se posicionar? Porque é difícil ter esse relacionamento com isso. Enquanto eu não tiver relacionamento com isso, eu não vou entender quem eu sou em Deus. Não que a gente... E, cara, isso é maravilhoso. Eu aprendo muito com ele e o Luiz fala algo muito poderoso. Ele fala assim, cara, eu não tenho que conhecer a Bíblia, mas eu tenho que conhecer de quem a Bíblia tá falando. Pedro não conhecia a Bíblia. Quando ele teve a revelação de quem Cristo era, ele não teve a revelação de de uma Bíblia, da palavra, porque Nicodemos conhecia, Paulo conhecia as Escrituras. Mas o que Paulo precisou ter? Paulo precisou ter um encontro genuíno. Ele precisou ter uma identidade. E enquanto a gente não olhar para as Escrituras, enquanto a gente não olhar para elas e não falar, cara, como que o Senhor me vê? Senhor, me revele quem eu sou. Não, aqui tá eu e você agora, sabe? O Júnior, eu vou dizer algo pra você. Que, cara, no final, quando você deita sua cabeça, quando você sai do culto, quando você sai da conferência, eu não tô batendo na conferência porque eu amo conferência, eu amo receber da vida dos ministros, eu amo os ministros, eu tô falando do Luiz aqui, eu amo ele, mas, cara, a minha expectativa, a minha identidade não pode estar firmada no Luiz, cara. A minha identidade não pode estar firmada em um ministro que me acha inspiração. Eu me inspiro muito no Theo, cara, mas a minha identidade não pode estar nele. Porque no dia que o Theo me desagradar, então eu paro. Exatamente. No dia que o Luiz parar, eu paro. Hoje muitas pessoas fazem isso. Se frustra no ministro. Exatamente. E quando ela se frustra no ministro, ela fala, cara, esse cara era homem de Deus. E quando ele não é mais homem de Deus, ela se desvia. Porque ele era a minha inspiração. Eu era assim. Eu depositava a minha identidade, eu criava uma identidade através de outra pessoa. De um obreiro da casa ou até de um pastor mesmo, né? E sabe, e eu falo muito isso porque eu tava conversando com um grande amigo meu. E eu converso muito com o Gabriel e com o Felipe. E ontem eu liguei pro Felipe, eu falei algo muito interessante pra ele. Eu falei, cara, eu sei que a gente criou um afeto muito rápido, porque eu me relacionei com esses meninos no culto da Combecei, numa vigília, e aí Deus pegou a gente no banheiro, e foi algo absurdo, foi algo poderoso. Eu não tava bem naquele dia, porque no outro dia eu ia pregar numa igreja, então eu tava de jejum. E aí, tava muito sensível, Júnior, eu tava muito sensível ao que Deus queria falar pra mim transmitir, pra mim transferir pra aquela igreja. Então a gente foi pra um banheiro e aí a gente começou a falar de Jesus e os meninos começaram a chorar e veio uma unção, veio algo tão poderoso que eu não conseguia ficar em pé, alguns meninos não conseguiam ficar em pé. Porque não é o lugar. Não é eu estar dentro de uma igreja, cara. É eu estar posicionado debaixo de uma palavra. Então, eu volto a dizer, se você tem uma palavra, você tem tudo, Júnior. Se você caminha debaixo dessa palavra, pode faltar recursos, pode faltar amigos, pode faltar o alimento. Uma coisa eu vou te garantir, cara, se você tem uma palavra, você tem tudo. Vão vir dias difíceis. Mas eu vou te dizer, cara, quando Deus cumprir aquela palavra que Ele te prometeu, quando você se posicionar de fato naquela palavra, vai ser como Daniel. Ele abriu uma janela e ele olhou para Jerusalém. E ele entendeu que o socorro dele viria de Jerusalém. É um jovem posicionado, é um jovem que não negocia a identidade. É quando Daniel, ele vira pro rei e fala bem assim, ó, eu vou te dar 15 dias, e se eu não me parecer com esse povo, então é o seguinte, se eu me parecer com esse povo todo da Babilônia, então eu me curvo perante vocês. Mas caso ao contrário, durante 15 dias, se você se parecer comigo, e todo esse povo se parecer comigo, então todos vocês vão se prostrar perante o meu Deus. O que Daniel entendeu, cara? A ponto de Daniel falar bem assim, cara, eu tô aqui na Babilônia, eu tô aqui no Egito. Então beleza, é aqui que você quer me tratar, Senhor, então é aqui que eu vou estar. Mas tem uma coisa, eu não vou negociar. Eu não vou negociar. Eu não posso negociar. E o que Daniel, a ponto de falar isso, é um cara se ver
tão correto perante a Deus, sabe? É um cara entender quem ele era em Deus. O que Paulo fala? Cara, sejam imitadores de Deus, sejam meus imitadores. Por quê? Porque eu sou imitador de Cristo. Porque eu tenho uma identidade nele. Porque as minhas esperanças estão nele. Porque dele, pra ele, por ele, até o final das coisas, tudo é pra ele, tudo é pra glória dele. Que Paulo, depois de escrever tantas inúmeras cartas, Paulo fala, cara, a fim de conhecê-lo, sabe? E, cara, eu só vejo Paulo falando, Senhor, me revele a tua identidade. Me revele o que eu tenho que fazer pra mim me parecer, porque não é as cartas que eu escrevo que eu me pareço como o Senhor. Não é as pessoas que eu ganho que eu me pareço. Não é a quantidade de curtidas no Instagram. Não é quantos comentários. Não, mas é como eu me vejo. Me revele a mim. Paulo teve 3 vezes perante a Deus, Júnior, pedindo pra Deus revelar, pedindo pra Deus tirar uma espinha na carne dele. E sabe como que eu vejo esse cenário? Não era Paulo falando, me livra da morte, me livra da escassez, me livra da mão desses homens perversos. Era Paulo falando, cara, Senhor, me posiciona da maneira correta, eu preciso te ver, eu preciso olhar pro Senhor e me ver da maneira correta. Hoje falta muito Daniel, muito Paulo como exemplo. Então, cara, eu creio que Deus tem levantado esses homens. Homens como Daniel. Eu creio muito. Homens como Davi, sabe? Cara, eu amo falar da palavra do Senhor. As pessoas dizem que as pessoas falam muito de Davi, da história de um pequeno contra um grande guerreiro. E Kaique, o que derruba Golias? Não é uma pedra. Não é uma pedra. É o posicionamento. Porque Davi chega pra Saul, pro rei de Israel, e pergunta bem assim, quem é esse filisteu? A ponto de se rebelar contra o meu Deus. Você percebe que, novamente, Davi, antes de ele ter uma revelação de quem ele era, ele precisou entender quem Deus era. Quem Deus era. Porque enquanto a gente não entender quem Deus é, a gente vai ficar perdido em mesas, em lugares, em ambiente, pulando de igreja em igreja, esperando se ver da maneira correta, esperando uma cadeira confortável. E eu vou dizer uma coisa pra você. Se você estiver procurando por uma cadeira confortável, pelo ministro confortável, você vai se frustrar. Porque Davi teve que deixar o pasto. Davi teve que deixar o conforto. Porque uma coisa é você matar animais. Outra coisa agora é você ter que derrubar alguém. E o pior é quando você não tá preparado para aquilo. Porque ele estava preparado para derrubar leões e ursos. Mas a história não vai dizer que ele nunca tinha derrubado, ele nunca tinha guerreado contra outro povo, contra outro rei. Ele sabia derrotar o urso, ele sabia derrotar leão. Mas ele nunca tinha derrotado Golias. Nunca tinha derrotado Golias. Kaique, o que você entende disso? Que todos os dias a gente vai ter que correr perigos com Jesus. Todo dia. Todo dia. E justamente entra o Luizão de novo. O Luizão fala isso. Se você é um cristão que não corre perigos com Jesus, bom, você não tá você tá no sal, meu amigo. Tá no sal. Tá no sal. Então, cara, todos os Vou dias te falar, eu tenho que estar muito bom, e é muito bom. É muito bom correr perigo. É muito bom correr perigo com Jesus. Quando Jesus tá no barco, cara. É muito bom. Sabe por quê, Júnior? Porque vai chegar uma fase que você vai olhar, cara, quando você vê alguém, quando você tiver com vergonha, quando você se sentir numa mesa que você, cara, eu tô com vergonha. Não! Quem você é pra falar do meu Deus? Quem você acha que você é pra se levantar contra o Deus vivo de Israel? Então, eu quero crer que o que derrotou Golias não foi uma pedra, foi o posicionamento de Davi. Foi o posicionamento de Davi. E de quem ele sabia que Deus era. Você tá entendendo? Porque a Bíblia vai dizer que eu não vou em meu nome. A Bíblia vai dizer, Davi fala, eu não vou no meu nome, eu vou no nome dele. E se eu vou no nome dele, meu amigo, não tem circunstâncias, não tem ambientes, não tem lugares que vai me derrubar. Se eu vou em nome dele, Júnior. Se eu vou posicionado nele, Júnior.
Se eu entendo quem eu sou nele, pode vir Golias, pode vir Babilônia, pode vir Nabucodonosor, pode vir quem for. Eu Já tô tá posicionado nele. Já tá derrotado em nome de Jesus. E uma coisa que Daniel gostava era de oração, né, cara? A oração, particularmente, a oração, ela é a chave de tudo. A oração, ela é a chave de tudo. Eu acho que é a arma mais poderosa que a gente tem. E a oração, Júnior. E a oração não é, cara, Deus vai me levar para um novo nível. A oração é, Jesus vai revelar algumas coisas que vai te derrubar, que vai acabar com a tua vida, velho. E eu costumo dizer, quando eu chamo alguns amigos para orar, cara, você tá preparado para morrer? Porque, meu amigo, porque Deus vai te revelar algumas coisas que você não tá preparado para ouvir. Deus vai pedir você para soltar algumas coisas, para largar algumas coisas que você não tá preparado para largar. Mas a pergunta é, você tá disponível? Então a pergunta é, Júnior, não é mais o que Deus vai fazer. A pergunta é, eu tô disponível para aquilo que ele já fez? É forte, tá? É forte, Kaique. A gente tem que se perguntar isso todo dia. Será que eu realmente tô disponível para fazer o que Deus quer que eu faça? Para poder fazer a obra, pregar o evangelho? Será que eu tô preparado para renunciar? Eu acho que é igual você falou que as pessoas elas vão para a igreja procurar conforto, cadeira macia, palavras de amor, mas quando realmente elas passam por tempestade, elas abandonam. Elas abandonam. Elas acabam se frustrando por falta de posicionamento, né? Então, durante a minha vida inteira, eu já fiquei... Eu resolvi não mais caminhar. Eu resolvi, mano, não vou caminhar mais. A minha igreja eu faço lá dentro do meu quarto. Eu oro, agradeço a Deus, eu tenho um temor a Deus. E eu achava que isso era o suficiente. Eu achava que isso era o suficiente por ouvir palavras que eu não queria ouvir, mas que eram necessárias. Eram necessárias. Porque hoje as pessoas pregam, só prega palavra de amor, só pregam que você vai, você vai ser próspero nisso. A revelação que hoje tem é que, é igual, vou dizer, parece ser até meio clichê, eu vejo uma chave na sua mão, eu vejo uma chave na sua mão, eu vejo uma chave na sua mão. As pessoas hoje não têm aquela... Eu não sei te dizer se é de Deus. Eu aprendi isso. Que a gente precisa... E tem muito, as pessoas, e muito que você falou, né? As pessoas falam, eu vejo muito uma chave na sua mão. Mas Deus não falou pra Ezequiel, eu vejo uma chave. Ele falou assim, Ezequiel, eu vou te levar em um vale. Eita. Então volta muito o que eu falei pra você. Eu falei, cara, a pergunta é, eu estou disponível para aquilo que Deus já fez? Por quê? Porque a Bíblia não vai dizer, Deus não teve que fazer um Ezequiel. A Bíblia vai dizer, e levou Deus Ezequiel a um vale. Então significa que já tinha um cenário pronto. Já tinha um cenário pronto. Então eu quero crer que quem levou Davi para aquela guerra não foi a comida. Foi Deus. Então eu quero crer, Júnior, isso é muito pesado. Então eu quero crer, cara, que Deus não vai fazer nada. Ele já fez. Kaique, como que eu acesso esse lugar quando eu me vejo da maneira correta? Porque Paulo vai dizer assim, ó, de quanto for o menino for, e tudo ele possuir, mas enquanto ele for menino, de nada difere. Então, quando eu era menino, eu falava como menino, agia como menino. Agora, eu sou homem. Eu falo como homem, eu ajo como. Pegue uma nota, você tem coragem de entregar uma nota de R$100 na mão de uma criança de 6 meses? De 2 aninhos? Ela vai no shopping, filho, não vai sobrar nem R$1. Não vai sobrar nada. Porque ela é criança, ela é imatura. Ela não vai pensar no dia de amanhã. Ela não vai pensar nas próximas horas.
ela não vai pensar que ela tem uma família pra sustentar. Ela não vai pensar que agora os 100 reais não é mais pra ela, é pra toda uma família. E antes de ela usar por ela, vai ter que usar por toda uma família. Sabe o que Deus estava querendo falar comigo quando eu não tinha pai? Ele falou assim, cara, eu não quero te transformar um ministro para as nações. Eu preciso que você se torne um pai que a sua casa precisa. Porque nesse lugar não tem casa, mas o cenário tá pronto. Então eu preciso levar para sua casa um Davi. Você tá disponível para isso? É forte. Nem todo Então mundo o problema tá é, preparado, né? Deus, você nunca transforma minha família. Deus, você nunca usa o meu filho. A minha pergunta é, você tá disponível para atuar naquele cenário? Porque eu vou dizer uma coisa, se você for ler a Bíblia não vai dizer que Deus teve que preparar o vale. Deus não teve que preparar o vale estava pronto. E naquele dia que o vale estava pronto, Ezequiel liberou os 5 ministérios. Ele liberou os ossos, a pele, o sangue, a alma e o espírito. Então você tem noção de que um homem, um profeta, ele pode transformar, ele pode mudar o cenário com um posicionamento, com uma palavra que ele libera. Então eu quero crer que Deus não está chamando profetas do caos, Deus está chamando o profeta ao caos. Então eu quero crer de uma geração que não vai pra a internet bater na igreja, mas que vai tomar o remédio pela parte que se perdeu do corpo de Cristo. Então eu quero crer, Júnior, que a gente não vai pra internet pra denunciar a igreja, a gente vai pra internet pra edificar a igreja. Eu quero crer que a gente vai ser a resposta para as pessoas que há tantos anos estão perguntando, e agora? E a gente vai ser essa resposta. Porque é muito fácil eu transferir a responsabilidade, o bastão, para eu falar, ei, Jesus agora resolve, entrega na mão dele. A minha pergunta é, entrega na minha mão, irmão. Ele quer que você faça. Porque em momento nenhum ele falou para Ezequiel, não, quando Ezequiel perguntou, mas o Deus aqui, o poderoso é você, mas ele falou assim, mas eu trouxe você aqui. Sabe o que Deus precisa de encontrar homens e mulheres disponíveis para se ver da maneira correta? Deixa eu dizer algo pra você, cara, você quer ser usado por Deus. Você precisa de uma vez por todas se ver da maneira correta perante Deus. Então para de que esse negócio, não, eu sou pecadorzinho. Eu não sou ninguém. Eu sou um vermezinho de Jacó. Então se você acha que você é isso, então você é isso. E contra o que você pensa, Deus não pode mudar nada. Mas agora quando você está disponível a transformar a sua mente, meu amigo, Jesus vai te transformar um homem que vai ser violento o negócio. Tem que estar preparado. Deus falou para Abraão o seguinte, olhe para as estrelas e tente contar. Você acha que Deus já não sabia que Abraão não sabia contar as estrelas? Sabe o que Deus estava querendo ensinar para Abraão? Não é o quanto você consegue contar as estrelas, mas é olhar para elas e me ver nelas, cara. E se ver nelas e entender que você não é qualquer um, que você entender que você não é um produto do meio, você tá no meio com um produto bem melhor, chamado Jesus Cristo. Mas enquanto eu ficar com esse negócio, ninguém me ama, o Instagram me aprova, os likes me aprovam, as pessoas me aprovam, os comentários me aprovam, as amizades me aprovam, a mesa me aprova, o tênis me aprova, a roupa me aprova, a Nike me aprova, não sei o que me aprova, isso me aprova, aquilo me aprova. Não, a minha pergunta é... Dentro disso tudo tem um vazio. Exatamente. Tem um vazio dentro disso. Cara, e a gente passa tanto tempo buscando aprovação. E a pergunta é, você foi em Efésios, você descobriu que está escrito sobre você. E ele te elegeu nele, antes da fundação do mundo. Então quando o espírito de orfandade bate em mim, eu tô na mesa com alguns amigos, e aí aquela voz vem no meu ouvido, mas você não tem essa condição toda. Mas você não é isso. Então eu preciso dizer, Satanás, você chegou atrasada. Porque a Bíblia vai me dizer
que eu fui eleito nele antes da fundação do mundo. E se eu fui eleito nele, tem alguém atrasado. E o atrasado aqui é você. Porque eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Se tudo que tá aqui dentro é o que eu posso, é o que eu sou e é o que eu tenho. Passou disso aqui já não é mais identidade. Passou disso aqui já não é mais posicionamento. São só argumentos. E como que eu falo, Gabriel? Que quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Ninguém quer se arrepender, irmão. Cara, é você ser João Batista, irmão. Eu não fui chamado pra uma plataforma, cara. Eu não fui chamado pra... Cara, eu fui chamado pro deserto pra me arrepender. As pessoas falam que o ministério de João Batista era apontar o dedo. Mentira. O ministério de João Batista eram lágrimas de arrependimento. A minha pergunta é, tem homens e mulheres disponíveis pra esse ministério das lágrimas e do arrependimento? Cara. É forte, Kaique. Forte, cara. Eu acho que muitas, existem sim, homens. Mas eu acho que pela falta de conhecimento, eu acho que eles acabam não crendo que eles podem ser realmente homens verdadeiros e mulheres verdadeiros de Deus, né? Porque todos nós carregamos toda uma graça, todos nós temos um propósito. Sim. Entendeu? Deus já declarou, só basta a gente querer, só basta a gente se posicionar da maneira correta. A gente precisa guardar a palavra de Deus, os mandamentos dele em nosso coração e andar conforme a lei dele. Primeiramente, as pessoas buscam, sabe o quê? Elas buscam as coisas mundanas. Buscam as coisas mundanas. Eu aprendi que primeiramente a gente tem que buscar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. E você percebe que é sempre uma coisa só. Uma coisa só. E Marta, faça com Maria, escolha a boa parte. E Davi disse, e uma coisa eu buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Busque primeiro o reino de Deus. E todas as outras coisas vão ser acrescentadas. E Paulo vai dizer, eu me esqueço das coisas que para trás ficaram e avanço para a soberania de todas elas. É sempre uma coisa. O problema é que a gente entra nesse ativismo religioso, nesse ativismo gospel. E eu tenho que fazer, eu tenho que mostrar, eu tenho que fazer para que as pessoas vejam, eu tenho que ir para tal lugar, eu tenho que acessar essa mesa, eu tenho que ir para ter identidade. Não é o quanto eu faço, mas é o quanto eu estou com ele. Deus nunca chamou ninguém para fazer algo. Deus chamou a gente para estar com ele. Deus nunca chamou os discípulos... Mano, vai ser pesado, mas eu tenho que dizer isso. Deus nunca chamou os discípulos para curar e libertar. Deus chamou os discípulos para estar com eles. Porque depois que ele morre, qual foi a primeira promessa que ele deixou para os discípulos? Qual foi a primeira promessa? Qual foi a primeira promessa que ele falou assim? Eu tô indo, mas eu não deixo vocês órfãos. Eu deixo o meu espírito com vocês. Não é a promessa eu vou curar, você vai ter o dom de libertar. Não. A promessa que eu vou deixar pra vocês é: pode tudo passar. Pode as coisas ficarem mal. Pode os dias ficarem ruins. Pode todo mundo te abandonar, te rejeitar. Eu prometo pra vocês que eu vou estar com vocês. O meu espírito vai estar com vocês. E o espírito já não estava mais sob, agora estava dentro. E se o espírito está dentro, eu tenho a mente de Cristo. Eu falo como Cristo. Eu ajo como Cristo. Eu me arrependo como Cristo. Eu amo como Cristo. Porque agora o espírito já não está mais sob, agora ele está dentro. Acho que não tem identidade, não tem receita de bolo. Não tem receita de bolo, Júnior. Acho que tá eu tão... queria dizer algumas coisas. Acho que tá tão aparente, né? Isso tudo que você falou, cara. Eu creio que hoje no mundo que a gente vive, nós somos de verdade, cara, uma geração eleita,
né? Mas também é uma geração também muito difícil. As pessoas, elas não... Principalmente os jovens, né, cara? Não se entregam verdadeiramente. E tem muitos adultos também, idosos também, que tipo assim, cara, eu vivenciei em o tempo que eu passei na igreja. Hoje eu tô me firmando mais, graças a Deus, né? De, tipo, as pessoas, elas acham que se elas estiverem em Deus, elas não vão poder nada. Ah, eu não posso fazer isso porque eu sou crente, não posso fazer isso porque tal. Mas quanto mais no mundo elas estão, mais presas elas estão. E quanto a gente mais em Deus a gente tá, mais livres nós Júnior, somos. existe uma frase que eu tava ouvindo um pregador dizer e Deus falou algo muito forte no meu coração. O problema é que a gente não tá cego. O problema é que existe uma grande miopia espiritual. E o que é miopia? Eu vejo perto, mas eu não consigo ver longe. E qual tem sido o problema dos cristãos? É a gente trocar tudo que é eterno por tudo aquilo que é momentâneo. Então o problema não é que a gente tá cego. O problema é que a gente tá trocando tudo aquilo que é eterno por tudo aquilo que é momentâneo. Você acha que... Acho não, o que eu vejo, eu vou falar o que eu vejo. Que falta mais ensinamento dentro da igreja, cara. Para as pessoas, elas realmente viverem uma vida espiritual com Deus. Porque Deus Ele libera dons pra gente. Libera visões, né? Mas é igual, tudo dentro do posicionamento. Sim. Tudo é liberado para você dentro do posicionamento. A palavra-chave de quem quer se firmar, cara, é se posicionar. É se posicionar. As pessoas, elas vivem muito, até as pessoas que estão dentro da igreja só por estarem mesmo, né? Elas acabam vivendo, não sabem diferenciar o pecado da iniquidade. Iniquidade, ela é um pecado repetitivo. Nós não estamos livres de cair no mesmo pecado. Mas se estivermos posicionados, buscando, pedindo para Deus, quando a gente levanta, Deus, mata minha carne, mata minha carne, mata minha Júnior, carne. eu vou dizer uma coisa pra você. Eu nunca desviei. Mas eu era inconstante. Eu era hipócrita. Porque eu nunca desviei. Mas em todo lugar eu me acovardava a falar de Jesus, a me ver da maneira correta. Porque se eu me vejo da maneira correta, eu vou agir da maneira correta. Eu nunca desviei. Nunca. Porque eu ia pro baile um dia, no outro tava na igreja. Eu nunca desviei. Mas um dia eu xingava na quadra e no outro eu tava na igreja. Eu vou dizer uma coisa pra você, Júnior. Tem algum tempo que Deus me curou disso, e isso é uma desgraça que a geração sofre. Eu nunca me comportava de um jeito na minha casa. E agora eu vou dizer algo, eu quero falar isso debaixo, me entenda no espírito. Que, cara, é muito louco, porque eu acabei vendo muitas coisas na minha mente. Quando eu começo a falar assim, vem muitas coisas na minha mente. E eu quero te falar algo, mano. Preste bem atenção no que eu vou te falar. A maioria dos crentes nunca se desviaram. Eu creio. Nunca se desviaram. Mas existe um espírito de miopia espiritual que faça que quando eu vou pra quadra, eu troque tudo aquilo que é eterno por tudo aquilo que é momentâneo. Que faça quando eu tô na minha casa sozinho, que não tem ninguém, e eu fecho a porta do meu quarto, e eu pego no meu telefone. Então você consegue entender que o problema não é... Porque eu vou dizer uma coisa pra você. Ninguém faz no quarto, naquele escurinho, irmão, dentro da igreja. Por quê?
Vergonha. Por causa da santidade, irmão. Por causa do peso da santidade. Irmão, deixa eu dizer uma coisa pra você. Você nunca vai ver. Você pode ver fora no pátio, você pode ver no portão. Agora, irmão, eu quero crer. Eu quero crer. Eu tô pra te dizer. Uma pessoa que tem problema de maledicência dentro da igreja. No santo lugar do Senhor. E essa pessoa, ela não for transformada por Deus. É impossível você estar no tabernáculo de Deus, você está onde os santos habitam e algumas coisas não mudar. É impossível. Por que, Júnior? Porque as pessoas falam assim, eu vou para a igreja para sentir. Mano, você não vai para a igreja para sentir a presença. Você vai pra igreja pra sentir o poder de Deus. Porque pessoas são curadas, pessoas são transformadas, pessoas mudam de vidas. Agora, a presença eu conheço. Porque a Bíblia vai dizer bem assim, ó, provide e vê que Deus é bom. Então não é o quanto eu estudo, Júnior. Não é o quanto eu sinto. É o quanto eu conheço a presença dele. O que falta pra essa geração tá na presença, cara? O que tá faltando? Tá faltando mais exemplo? Tá faltando mais posicionamento da gente que tá buscando? Tá faltando mais... como é que eu posso dizer? Como é que eu posso achar uma palavra pra definir isso? Cara, o que tá faltando é a gente voltar pro lugar. Mas... Aonde nossos joelhos dói, mano. Aonde não tem barra de chocolate. Aonde não tem um ministro tocando uma serenata ou com uma melodia bem bonita, mano. Porque eu acho que a gente tem confundido muito arrepios com a presença. E arrepio não é presença. Presença, irmão, é quando Deus ouve a tua voz e você ouve a dele, irmão. E quando você sai daquele lugar extremamente exausto. Avivamento, Júnior. Avivamento. Não é quando eu saio alegre de um culto avivado. Eu creio, avivamento é quando o fundo cai. É quando eu saio em prantos, em lágrimas. Porque atitudes que eu fiz ontem, atitudes de como eu agi com a minha família, perante Deus já não são corretas. Avivamento não é quando eu vou naquele culto e aí eu falo bem assim, caraca, que pregador power, me fala o Instagram dele. É quando eu saio odiando o ministro, irmão. Eu não quero ver esse cara nunca mais. Mas eu saio daquele culto, hoje mesmo eu mudo de vida. Esse cara não vai, ele vai me ver transformado, ele vai me ver mudado. Porque avivamento só tem uma coisa, conferência só tem uma coisa. É pra me conferir os próximos dias daquilo que Deus está fazendo. Avivamento nunca tem a ver com o dia que a gente vê, agora é os próximos dias. Se você vê a história de Franklin quando ele vai falar sobre a Rua Azusa, nunca foi quando ele orou na quarta e aconteceu na quarta, foi quando aconteceu na sexta. Foi quando ele andava pela rua, irmão. E aí as pessoas... O que tá acontecendo, mano? Esse cara não tá bem, não, velho. As pessoas caíam. Pelo peso da opinião, da unção. As pessoas eram mudadas, Júnior. Porque já não era mais entretenimento, irmão. Já não era mais network, mano. Já não era porque eu chorava por uma boa melodia. Era porque Jesus estava lá. Quantas vezes, Júnior? Isso é muito bom. Quantas vezes eu fui pra ensaios do círculo de oração e não tinha uma boa melodia, não tinha um cara tocando um fundo maravilhoso de eu chorar. Mas quando eu abri a porta da igreja, eu vi as irmãs em roda orando e o pau quebrava. E as irmãs falavam, tá enfermo? Entra aqui no meio que você vai ser curado. E elas passavam horas e horas. Elas chegavam lá plenas, lindas, mano.
tá manco e tal. Mano, isso aí acabava, descabelado. Você acha que as igrejas hoje renovou isso? Porque eu vou falar pra você. Não é que renovou, mano. É porque a gente negociou esse lugar. Ô, Júnior, eu não vou vir pra cá, mano, pra satisfazer ninguém, irmão. Ô, brother, a gente negociou esse lugar, eu negociei esse lugar, a igreja negociou esse lugar. Porque a gente quer... Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Entrega 15 minutos do seu dia pra Deus e você vai ver o que você vai colher. Irmão, agora entrega 2 horas do seu dia pra Deus, irmão. E eu duvido você continuar sendo o mesmo. Não tinha uma pessoa que xingava mais do que eu. E um dia o Ale falou assim pra mim: você entrega 15 minutos, né? Agora entrega 2 horas. Passa a maioria do seu tempo falando em línguas. E eu duvido você continuar sendo o mesmo, irmão. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Esse Deus aqui é o Deus do impossível. Porque o impossível não tem concorrência. Agora o possível, meu amigo, qualquer um faz. O impossível é só ele. Só ele. Só ele. Quantas vezes, irmão, eu cheguei em ensaio das irmãs do 5 de oração, as irmãs estavam lá pulando. Quantas vezes eu ia no monte e eu ficava com medo de a mulher tocar em mim, de eu cair lá em choque, mano. Tamanho peso. Quantas vezes, mano, a gente fazia círculo, roda e minha avó falava, pega na mão da mulher aí. A mão da mulher tava molhada, mano, suada, mano. Eu não vou tocar nada, porque eu não sou doido, eu vou cair aqui pra trás. Não é porque a mulher me jogar pra trás, não é porque... Era o tempo de disponibilização de oração. Eram os lugares que aquelas mulheres descobrirem Deus. E eu não tô falando que a gente não tem que ter um fundo musical. Eu não tô falando nada disso, cara. Eu tô falando de quando a gente se apega muito mais ao fundo musical do que se apega ao lugar de oração, de estar com Deus. Se você não tem uma vida de devoção, se você não tem uma vida de adoração, de meditação da palavra, de oração, você vai ser como uma folha. Soprou, foi. Soprou, foi. Mas se você tem esses 4 pilares, meu amigo, pode o vento fazer o que for, meu amigo. Você tá firme, mano. Você tá lá, mano. Sabe por quê? Porque você tem raiz, você tem fundamento, você tem alicerce. Essa geração precisa de fundamentos, de alicerce. E se você não encontrar o seu alicerce aqui, se você não encontrar seus fundamentos aqui, você não encontra em lugar nenhum mais. Você pode ir pra conferência que for, você pode ir pra tarde da benção que for, você pode ir pro culto da campanha que for, você pode ir pra São Paulo, pro Rio de Janeiro, pra conferência que for. Se o seu alicerce não tiver nas escrituras, se o seu alicerce não tiver na revelação de quem Cristo é, meu amigo, você só vai passar de conferência em conferência, de culto em culto, meu amigo. E nada vai satisfazer. Nada. Qual é o problema do ativismo religioso? Que a gente vive de ativismos prazerosos. Quando não tem, eu paro, eu não sou mais intenso. Se não tem conferência, eu paro. Se não tem vigília, eu paro. Agora, no dia que a vigília acabar, no dia que a conferência acabar, o lugar que eu construí pra Deus, o lugar que tem as marcas do meu joelho, aquele lugar será eterno. Porque o chamado acaba, o ministério acaba, mas agora o sacerdócio, o seu sacerdócio que você levanta pra Deus, nunca acaba. Ele é eterno. Porque a Bíblia vai dizer, eu não tô indo ao céu, eu tô indo ao Pai. E sacerdócio não tem a ver com o lugar, tem a ver com uma pessoa. É a quem eu tô indo. É pro meu Pai. Sacerdócio real. Por isso que ele falou, vocês são sacerdotes reais. Porque não é onde eu habito, é em quem eu estou. Eu tô em Cristo. Se eu tô em Cristo, eu sou sacerdote santo. Pode falar o que for. É por isso que eu não acredito que a minha geração é fraca, a minha geração é santa, a minha geração é eleita, minha geração é perdoada, minha geração foi escolhida. Essa é a geração que o Senhor escolheu e a gente vai fazer coisas maravilhosas, meu amigo. Porque, meu amigo, eu não sou a geração fraca, eu não sou a geração do mimizento, eu sou a geração que o Senhor me escolheu. Deixa eu dizer algo pra você, meu amigo, isso aqui não é palavra pra satisfazer seu ego, não, pra massagear seu ego. Eu estou dizendo que a Bíblia diz que você é sacerdócio real, irmão. Se você é sacerdócio real, você habita com Cristo.
Porque pecado e santidade não andam junto. Então, por favor, não negocie com o pecado, meu amigo. Continue caminhando. Porque eu creio que você está construindo um sacerdócio real. E se você está construindo um sacerdócio real, meu amigo, pode vir um vento que for, pode vir a dificuldade que for, pode vir o governo que for, pode vir a igreja que for, pode vir o ministro que for, o pastor que for, nenhum deles vão te decepcionar. Sabe por quê? Porque você tem alicerce, você tem fundamentos. É forte. É forte. As pessoas têm que ouvir palavras realmente duras, de verdade mesmo, cara. É o que tá faltando. Eu vejo que tá faltando que pessoas que falam a verdade, falam que tá na Bíblia, na Bíblia. Cara, olha, hoje tem muitos lugares, muitos países que são proibido falar. Desse É livro, proibido ter isso aqui, cara. Se isso é algo tão proibido. comum, porque é tão proibido assim, né, mano? É porque tem um poder. Mano, olha só, a gente tem um acesso Jesus. tão livre sobre o livro sagrado. Por que que a gente não dá bom proveito disso aqui? Por que que a gente não usa da maneira correta? Nós não somos proibidos, cara, de falar de Deus, de falar do amor de Deus. Cara, eu vejo, sabe por causa de quê? Porque Deus ele é amor, mas também é fogo consumidor, com certeza. Ele é justiça, Ele né, é mano? justiça, né? Mas eu não vejo, tipo, eu não consigo entender por que que pessoas, lugares são proibidos, cara, de poder falar disso aqui. Sabe por quê, Na Júnior? verdade. Sabe por quê, Júnior? Porque quando você pega a tua identidade, vamos supor, quando você vai para um país, o que é a sua identidade lá? Seu passaporte. Meu amigo, você quer chegar ao pai, irmão. Saiba o que tá escrito no seu passaporte. Esse é o seu passaporte. Meu amigo, esse é seu passaporte. Algumas pessoas dizem assim, cara, eu quero decolar no ministério, eu quero decolar. Meu amigo, eu quero decolar nisso aqui, porque se eu decolar nisso aqui, o ministério acaba. Meu sacerdócio não acaba. Tudo pode passar, o ministério pode passar, as pessoas vão passar. Agora, A palavra de Deus, ela vai Ela não permanecer passa. pra sempre. ela é permanente. Pra sempre. Kaique, eu quero que você deixe uma mensagem bem forte para os jovens que vão assistir esse nosso bate-papo, esse podcast, né? E de pessoas que fingem estar na igreja, né? Às vezes só vão para a igreja para agradar os olhos dos homens, né? Não para agradar a Deus. Acho que esse é o maior pecado, tá? Quando a gente busca fazer algo, a gente tem que fazer para Deus, né? Porque Ele é o único digno de toda a glória. Ele é o único. Então, deixa uma mensagem pros jovens de hoje que tem vergonha de expor a sua fé, tem vergonha de expor o seu amor por Deus, por falta de não serem aceitos em rodas de amigos, de não ser aceito em lugares, né? Qual é eu quero que você deixe uma mensagem bem de você, cara, de você, pelo que você passou, pelo que Deus transformou na sua vida, a experiência que você tem com Deus, né? Então eu quero que você transmite isso tanto pra mim e pra quem tá assistindo, porque eu tô aprendendo muito e eu vou me posicionar cada vez mais, porque é muito bom, cara, a gente aprender o que tá escrito aqui nas Escrituras Sagradas, né? Então isso é muito impactante pra minha vida, eu poder tá tendo uma convivência com você, tendo um papo com você, onde eu tô aprendendo muito, tá? Foi muito bom pra mim, muito gratificante pra mim ouvir você falar do amor de Deus, da transformação de Deus que Ele faz na nossa vida todos os dias, né? Eu me via muito perdido, eu achava que eu precisava parar de beber, de fumar, para poder estar na presença, né? Mas Deus, Ele quer você do jeito que você tá, do jeito que você tá.
Deus quer você com o coração quebrantado. Deus quer que você permita o Espírito Santo usar você, moldar você. Você não precisa ter vergonha da identidade nova que Deus vai criar dentro de você, tá? Você tem um chamado, assim como esse cara, ele tem um chamado lindo, que é poder de levar a palavra, né, para os jovens, porque hoje a nossa geração é jovem. Então a gente precisa fazer com que vocês entendam que o mundo não tem nada para poder te oferecer. Não tem nada de bom para te oferecer. Então a gente precisa se achegar mais a Deus, porque há tempo, Jesus está voltando, tá? A gente precisa se posicionar, a gente precisa andar num caminho certo, a gente precisa renunciar todos os dias, e a gente não precisa ter vergonha de expor a nossa fé. Não precisa ter vergonha de expor a nossa fé. Eu falo para mim todos os dias, Senhor, o Senhor pode tirar tudo de mim. Tudo, tudo. Mas só não retira de mim a sua presença e nem o seu Espírito Santo. Isso é muito... É muito orgulho que eu falo isso, porque hoje eu consigo sentir o mover de Deus na minha vida. Eu consigo sentir que nos lugares onde eu chego, o ambiente ele muda, e eu quero poder fazer isso até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Então eu quero que você abra seu coração para Jesus, para o Espírito Santo. Não precisa ter vergonha, tá? De expor a sua fé, porque Deus ele te ama do jeito que você é e ele quer do jeito que você tá. A mensagem que eu quero deixar pra vocês hoje é como se fosse a minha última mensagem que eu pudesse deixar pra você. Você pode ir pra qualquer lugar, você pode tentar usar tudo. Você pode tentar se encaixar com amigos, com pessoas. Mas nada disso vai te satisfazer, mano. Por favor, você que foi machucado com a igreja, machucado por líderes, por pastores, não dê pra eles esse lugar que deveria ser de Cristo. E Jesus te ama tanto que ele não disse eu te amo, ele enviou um filho. O único filho. E se você pode ouvir essa mensagem porque Deus acredita em você, ele tem prazer em você, ele te ama, o amor dele por você é incondicional, ninguém vai mudar isso, as pessoas não vão mudar isso, ministério não vai mudar isso, pastor não vai mudar isso, igreja não vai mudar isso. Porque o meu Jesus, o nosso Jesus, ele é o noivo da igreja. Então, por favor, se veja da maneira correta. Volte com seu coração, com seu corpo, com a sua alma para Jesus. Ele te ama. E eu quero declarar, eu quero profetizar para pessoas que vão me ouvir aqui, que não tem nada morto dentro de você. Aleluia. Que eu trago pra fora e eu declaro, eu chamo a existência do teu ministério, eu chamo a existência da tua família. Se você não acredita, eu acredito por você. Kaique, mas você nunca me viu. Mas eu não faço a obra de Deus nos meus olhos ou na carne, eu faço a obra de Deus no Espírito. Eu me movo pelo Espírito. Eu não preciso ver pra mim crer. Eu não preciso ver pra crer. Eu quero dizer que tem esperança pro teu filho, pro teu esposo, pra sua esposa. Não desista deles. Se apaixone pela tua família, se apaixone por você, se apaixone por Cristo, cara. E não busque aprovações em pessoas que provavelmente vão te decepcionar. A minha mensagem é como se fosse a minha última mensagem que eu pudesse deixar pra minha geração. Se veja da maneira correta. Se veja como Jesus te vê. E pare de buscar nas pessoas aquilo que Deus já depositou em você.
Você não precisa de um Instagram. Você não precisa de bons contatos. Você precisa de Jesus. Ele é o seu pastor. E de nada, 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 nada nos falta. Os nossos prazeres, os nossos recursos. Quando a gente olha para Jesus, quando a gente se vê da maneira correta, a gente não tem falta de nada. Porque Jesus, Ele é Senhor dos senhores. Essa é a minha mensagem. Se veja da maneira correta. Eu amo vocês. O meu coração queima por vocês. Jesus te ama. Por favor, se veja da maneira correta. Kaique, mas você não sabe o que fulano fez comigo. Você não sabe quantas vezes ele falou mal de mim. Dê uma resposta pra isso. Deixa eu dizer algo pra você. O que as pessoas pensam de você se transforma em crítica. O que Deus pensa de você se transforma em identidade. Essa é a sobre mensagem. isso. É isso. Amo a vida de vocês. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida, Kaique, Amém. tá? Que você possa continuar sendo esse jovem usado por Deus, tá? Que você possa continuar vivendo dentro do que tá aqui, guardando a palavra de Deus e os mandamentos e andando conforme a lei dele, porque muitas pessoas vão se inspirar em você, como já se inspiram. Eu sou mais um fã seu, tá? Quero muito poder tá trocando mais ideia com você, conhecendo mais do nosso Deus, que é maravilhoso, né? E que a gente futuramente possa, né, Deus depositar no nosso coração, né, o desejo de a gente criar um projeto pra gente poder atrair mais jovens Sim, e mostrar sim. da onde Deus nos tirou, Tô né, aí, e mano. aonde Ele tá colocando a gente, tá? Então, eu quero muito poder estar caminhando com você, tá caminhando ali com o Gabriel, com o Cauã, que são pessoas maravilhosas que Deus colocou nas nossas vidas, né? Amém, é verdade. Então, se Deus tirar as coisas de você, não se importa não. Ele sabe as pessoas que vão agregar na sua vida. Ele sabe as coisas que vão fazer parte ali de você, que você, sua identidade também, vão fazer parte da sua identidade, tá? Então não se preocupe quando Deus tirar algo de você, porque Ele tem coisa muito melhor. E da onde Ele me tirou, da onde Ele tirou o Kaique, Ele pode tirar você também, tá? Eu amo a vida de vocês, que Deus continue abençoando a vida de vocês. E é só também. Muito Amém. obrigado por você ter aceitado esse Tamo convite, junto, irmão. hein? Tamo Espero junto. voltar aí.